A minha ideia hoje é trazer para vocês aqui esse tema. O modelo SCARF, ele foi desenvolvido pelo David Rock, é um doutor em neurociência, e ele traz justamente aqui alguns critérios que a gente pode usar em enxergar o ser humano, né, as necessidades do ser humano, para manter as pessoas mais engajadas. Então, como já foi feita a apresentação, deixo aqui o meu LinkedIn, se alguém quiser conectar, se alguém quiser perguntar depois, a professora Gabriela Nunes. Mas eu queria trazer aqui, gente, começar com uma reflexão, porque é desafiador. Quando a gente pensa em resultado, quando a gente vê a pessoa ali todos os dias, às vezes a gente precisa se lembrar que o colaborador não é apenas um colaborador. Ele é um ser humano integral. Claro que nos dias de hoje a gente não tem mais essa demanda, né? Por olha, quando você chegar aqui, fecha a porta, problema fica lá fora e aqui dentro você vai apenas entregar resultado. Mas às vezes a gente se esquece, né? Não tem essa ruptura. Inclusive tem um seriado que fala sobre isso, né? Ruptura, deixar o profissional bem separado do pessoal. Então isso não existe. E um outro ponto que eu queria provocar com vocês de reflexão é que o colaborador ele não é apenas mente, ele também é corpo. Porque é normal, quando a gente vai falar de gestão, eu quero entender o perfil do colaborador, eu quero entender, de repente, até técnicas de psicologia, de como eu posso fazer uma melhor gestão, como eu posso ser também um melhor gestor, mas às vezes eu esqueço que, independente da minha técnica, tem um corpo ali atrás, e esse corpo, ele está funcionando de uma maneira que, independente, né, do que eu queira, como eu gostaria que ele funcionasse, ele não vai funcionar. Então, o ser humano, ele não é só corpo, ele é uma rede viva, né, de bilhões de neurônios. E esses neurônios estão a todo momento ali construindo emoções, construindo pensamentos, percepções, escolhas. Então, é muito mais complexo do que parece, né? Eu até brinco com os meus alunos que a gente tem uma mania de querer buscar entender sobre tudo que é externo, mas e o que é interno? Isso a gente precisa entender de fato. Então, provavelmente, né, você deve ter assistido aquele filme, o Divertidamente, né? Tem os Divertidamente, e são várias emoções para determinados momentos, e eu preciso falar disso para a gente chegar até lá. Porque os nossos comportamentos, eles são guiados pelas nossas emoções, assim como os comportamentos dos nossos colaboradores. Então, aquela história de que, não, ele deveria se comportar de tal maneira, ou ele deveria saber aquilo, na teoria, deveria mesmo, né? Talvez seria o comportamento adequado. Eu pago, eu delego e ele me entrega e ele tem que performar muito. No mundo ideal seria isso, mas existe o fator humano por trás disso tudo. Então, todos nessas emoções aqui que foram muito bem representadas numa criação que inclusive teve participação do Paul Ekman, grande psicólogo, vem justamente falar que nós somos uma construção. E o teu colaborador também, ele é uma construção desde que ele nasceu. Você encontrou ele nessa fase da vida, mas desde que ele nasceu veio muita coisa aí por trás que criou uma bagagem que vai determinar como ele interpreta tudo que você fala, como ele interpreta tudo que você faz e na visão dele. Não necessariamente é o que você quis transmitir, mas é a interpretação dele. Eu brinco que o mundo que você vive, para você que está assistindo aí, ele é só seu. Ninguém mais tem a mesma visão de mundo do que você, porque é sempre a nossa interpretação, né? Então, assim, o que que a gente precisa entender? Cada um vai ter uma base, cada um tem uma história. E somos compostos por emoção, porque tem gente que fala, somos seres racionais? Não, né? A gente tem ali o cérebro límbico, a gente tem o reptiliano, nós temos o nosso cérebro neocórtex, que nos torna humano e cognitivo, mas na essência nós somos seres emocionais. Então funciona mais ou menos assim. Acontecem situações que a gente também chama essas situações de gatilho, e as situações nós não temos como controlar de jeito algum. Essas situações, elas vão gerar emoções, e as emoções, elas são respostas biológicas automáticas do nosso corpo, respostas fisiológicas. Então eu não tenho como não sentir alguma coisa dependendo do estímulo que eu tenho. Imagina você aí, que você foi andar
foi fazer uma trilha. Quem é da cidade se desespera mais ainda, mas você foi fazer uma trilha e viu que tinha uma cobra ali na trilha. Tua primeira reação: pular, gritar, depois, ah, putz, essa cobra aqui é de brincadeira, né? É de mentirinha. Ufa. Mas primeiro teve uma resposta emocional no teu corpo. E aí você vai pensar, vai raciocinar, vai entender o que que é aquilo, para então você dar um nome para aquilo, essa interpretação dessa emoção que você sentiu chama sentimento. Aqui você consegue fazer uma modulação. Aqui no sentimento você consegue fazer uma gestão, tá? Mas o que você tem 100% de responsabilidade? A sua ação, a sua reação. Então, entendendo isso, toda vez que a gente desperta um gatilho no nosso colaborador, e não necessariamente foi intencional, ah, olha só, o Chavaglia fez isso daqui, vou despertar esse gatilho nele, porque aí ele vai ter tal sentimento, tal emoção, tal sentimento, e ele deve agir dessa outra forma. Isso não existe, porque cada um tem a sua subjetividade. Existe um estudo que foi realizado na Finlândia, e eu gosto muito desse experimento, vocês estão vendo aqui na minha tela, e alguns voluntários foram convidados para participar, eles receberam ali o desenho de uma silhueta. E nesse desenho, eles poderiam pintar ali onde eles mais sentiam intensamente, onde eles menos sentiam. E aí você vê aqui, por exemplo, na minha tela, tem o sentimento, né, a raiva. E até fazendo jus ao ditado popular, né? Olha, você tá de cabeça quente. É isso que o nosso corpo sente dentro da resposta fisiológica, né? De que o nosso corpo está mais ativado aqui no nosso tórax, na nossa cabeça, na nossa mão. Isso vai acontecer com todas as pessoas. Isso acontece com você, de acordo com os estímulos que você recebe. E acontece com o seu colaborador também. Tendo isso em vista, tudo o que a gente faz vai afetar esse colaborador de alguma maneira e que você não vai saber como que isso está afetando ou não. Uma ação sua que você julga ser positiva, ela pode afetar sim de uma maneira negativa. Não temos nenhum equipamento, né, uma visão de raio-x, uma visão biônica que permitiria a gente olhar para as pessoas e ver como que elas estão se sentindo naquele momento, né? Veja que a depressão, por exemplo, né, aquela ausência de sentir aquele buraco. E é engraçado que a gente tem aqueles nomes, né? Tô com um negócio aqui. Tô com um negócio aqui, tô com um negócio aqui, e todos esses negócios, na verdade, eles têm nomes, né? Então, como eu falei para vocês, o comportamento ele não é apenas psicológico, mas ele é uma resposta fisiológica do ser humano. Então, a forma como você fala, como você olha, como você se movimenta, ela vai sim alterar e influenciar a biologia e a fisiologia, né? Vai modular os hormônios e os neurotransmissores do seu colaborador, quer você queira, quer não. Existe, inclusive, né, um mecanismo chamado contágio emocional, onde até por forma dos neurônios espelhos, né, nosso cérebro ele se comunica. E aí então trazendo aqui para vocês, o que que é essa fisiologia, né? Nós somos compostos por muitos neurônios, nós temos muitos neurotransmissores, entre eles alguns aqui que são importantes, como a dopamina, que vocês já escutaram muito falar, que é aquele sistema de recompensa, motivação, e ao contrário do que as pessoas pensam, de que eu fiz algo e esse algo, né, me gerou essa sensação da dopamina, na verdade, a dopamina ela é a ânsia pelo próximo algo. Então, eu quero mais, eu anseio por ter aquela sensação de novo. Por isso que ela está associada também a muitos vícios, mas também associada a quero uma recompensa, nem que seja bater a meta. Né? Eu quero que falem o meu nome lá, reconhecendo que a Gabriela foi a funcionária do mês, e isso vai fazer me sentir muito bem. Você não apenas está reconhecendo, mas você está ali despertando, né, um neurotransmissor nessa pessoa. E aí a gente tem a
serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, do bom humor, né? Então, quando você tem as pessoas em um equilíbrio, tá tudo bem, tá gostoso, é aquele ambiente gostoso de trabalhar. Num outro momento, a gente vai ter o cortisol. Cortisol você conhece muito bem, é aquele neurotransmissor do estresse, que te gera assim uma sensação no corpo que parece que te falta sangue e vai te subindo. E esse cortisol, ele é um problema. É um problema se ele for em excesso, obviamente. Em um determinado nível ele é bom, porque ele vai gerando essa ação e o senso de urgência, mas em grande escala e constantemente, ele vai gerar aí um estresse, ele pode inclusive desencadear doenças, ele vai levar o colaborador ao burnout. E aí a gente tem o citocina. Já ouviram falar que o citocina é o neurotransmissor do amor, do vínculo emocional, né? No corpo da mulher, quando ela vai ter o bebê, ele é um hormônio, ele não é um transmissor. Temos neurotransmissores que são hormônios, né? E atuam de uma maneira diferente, mas ele está ali na construção de vínculo, naquele sentimento de confiança que a gente consegue gerar com o time. E temos também a endorfina, que a endorfina ela tem tanto ali um caráter, né, de bem-estar, de alívio, mas ela também pode ser um tanto quanto perigosa, porque ela pode mascarar sensações que nós temos, como por exemplo uma pessoa que é workaholic, que ela tem que entregar algo e ela tá já há muito tempo sem dormir, ela está estressada, mas ela tá com uma falsa sensação de bem-estar, porque a endorfina está fornecendo para ela o bem-estar, para que ela consiga performar e entregar. Então, na verdade, assim, o que a gente precisa ter é aquele estado mental desejável, né? O que que é um estado mental desejável para que as pessoas possam performar, para que as pessoas não estejam preocupadas exacerbadamente? Os neurotransmissores em equilíbrio. Serotonina, endorfina, dopamina, cortisol, a gente precisa ter todos esses em equilíbrio para que nós tenhamos performance. O colaborador, se ele está preocupado, né, se ele vai ter o trabalho dele amanhã ou não, isso tudo, como até o Fabrício comentou anteriormente, a gente entra num sistema de ameaça e aí é luta ou fuga ou paralisar. E quando a pessoa ela está nesse sistema, né, desde os antepassados, qualquer ameaça pode incorrer em morte. Então, eu estou preocupada aqui em sobreviver. E não é diferente no ambiente de trabalho. Você já deve ter escutado isso, não é novidade para você. Antigamente, nós nos preocupávamos com o leão na savana. Hoje, a gente se preocupa com a reunião de segunda-feira, né? Que a gente já sabe que vem bomba para falar o que vem a semana inteira. Eu até brinco, eu falo, pelo amor de Deus, para de colocar a reunião de segunda-feira só para falar sobre o problema. Você ainda quer que a pessoa chegue motivada para trabalhar? Tá de brincadeira, né? E você, gestor, você pode fazer essas alterações, pequenos ajustes em momentos diferentes. É óbvio, tem assunto que a gente tem que tratar, não dá para fugir dos problemas. Mas segunda-feira, às 9 da manhã, o primeiro contato que tem com a empresa é realmente o momento da gente fazer isso, né? Então, eu acho que assim, são pontos que a gente pode pensar. E aí, falando desse bem-estar no ambiente de trabalho, não vamos aprofundar muito, até por questão de tempo, mas o Google fez um estudo. Isso vem desde 2012, não é um estudo recente, chama Projeto Aristóteles, tá? E nesse estudo, o que que eles queriam entender? Porque tinham times que performavam muito bem e outros times trabalhando ali numa empresa que é Great Place to Work, todo mundo quer trabalhar no Google, não tinha a mesma performance. E aí eles levantaram ali várias hipóteses, chamaram diversos profissionais, fizeram um estudo com mais de 180 equipes. E aí eles entenderam que o que diferenciava a performance era a segurança psicológica. Era o tanto que esse time confiava um no outro, quanto que eles entendiam qual que era a função deles, qual que era o propósito deles, né? Qual que era o significado do que eles faziam individualmente, qual que era o impacto no coletivo, né? E quando isso era muito bem determinado, o time ele performava melhor. E isso combina muito, vem muito alinhado, vem ao encontro do modelo SCARF do David Rock. Então vamos lá, o que que é esse modelo SCARF? Tá? Para a gente seguir, porque isso aqui dá para a gente falar por muito tempo,
mas só me deram 25 minutos e vou tentar me ater a eles, tá? Então, o primeiro, o S, é de status. Então, é a percepção que a pessoa tem da importância dela dentro da empresa. Ali, como o projeto Aristóteles, esse também tem. Então, é a percepção que ela tem de respeito dos outros com relação a ela, do reconhecimento do que ela entrega para a empresa e para as outras pessoas. É como se, por exemplo, a Silvia fosse expert em. Vamos supor, a Silvia é expert em contas a pagar. E aí eu vou do lado dela, ali no Mag, e falo para ele: olha, eu preciso de uma ideia aqui sobre esse contas a pagar, porque não faço ideia, né? E eu não reconheço a Silvia como essa pessoa. Ou ela entregou um trabalho e eu não dou o devido valor para ela. Então, o status, ele é o primeiro ponto, né, que a pessoa precisa ter suprido para que ela se sinta reconhecida, se sinta engajada, esteja naquele estado mental que eu comentei com vocês, tá? No segundo momento, então, vem o certainty, ou a certeza, né? Eu gosto de brincar que é o combinado não sai caro. Sabe, a gente combinou aqui que se você me entregar esse relatório, tá tudo certo, não tem risco nenhum, não vou reclamar com você se fizer desse jeito. A previsibilidade de que eu tenho, de que o meu gestor amanhã ele ainda vai estar, digamos que em um mesmo estado de espírito, ou ele ainda vai estar coerente, com o que ele fala e com o que ele demandou. Quando eu tenho aquela gestão que é instável, né, que um dia chega falando bom dia para todo mundo e no outro dia bom dia por quê? Isso gera uma instabilidade no ambiente muito grande, né? Se não gera aquele relacionamento de que, olha, eu sei exatamente o que eu vou encontrar amanhã quando eu voltar para o trabalho. É um ambiente, digamos que e esse é o nome, é estável, né? Não vou chegar amanhã no ambiente de guerra, no outro dia paz, no outro dia guerra, e no outro dia não faço ideia o que vai acontecer. Isso gera uma ameaça muito grande para cada colaborador, tá? Num terceiro ponto, então, aí eu tenho a autonomia. Gente, esse é um delicado, às vezes o pessoal fala, mas como eu vou ter autonomia se eu estou numa empresa, né? As empresas, elas têm as suas regras, as empresas, elas têm ali as suas diretrizes, né? Mas tem coisa que a gente consegue dar autonomia, fala até que é falsa autonomia, né? Decide, olha, eu quero que você escolha 8 ou 9 horas. Veja, não é uma autonomia, que se você é autonomia, eu poderia escolher às 3 horas da tarde em vez de 8 ou 9 horas, mas é uma possibilidade de escolha, né? Então, todo ser humano, ele quer ter essa liberdade de poder fazer. Então, em vez de você ficar, delegar algo e microgerenciar, olha, não, deleguei, mas eu quero que você faça exatamente assim. Eu estou tirando da pessoa toda a autonomia, toda a credibilidade, toda a forma que ela tem de concretizar o trabalho dela. Ela estudou para aquilo, ela tem experiência para desenvolver aquilo. E se eu tiro isso dela, de certa forma, eu estou invalidando todo o conhecimento que ela tem, e isso vai gerar aí também um certo desgaste, um certo estresse. Num quarto momento, então, eu tenho a relatedness, que é essa sensação de pertencimento que já foi trazida aqui anteriormente. É aquele somos uma família, eu gosto de estar aqui. Eu sei que às vezes quando a gente fala somos uma família, isso soa falso, né? Não precisa chegar nesse nível, mas o eu importo com você, eu quero saber de você como é que você está hoje, né? Então veja que o Messias, e eu olho para ele e sei que ele precisava de alguma coisa ontem, e hoje eu falo, ô Messias, e aí? Deu certo aquilo que você ia fazer? Eu tenho uma continuidade, é como se a gente pertencesse mesmo, a gente tem uma conexão. Cara, vamos almoçar junto? Vamos todo mundo almoçar junto? Então a gente se sente parte de um grupo. E isso é gostoso, porque você fica 8 horas do seu dia, normalmente, ou mais, em um ambiente que não é familiar. Então você se sente respeitado e pertencente lá, isso faz toda a diferença. E aí, no último momento, então, a gente tem o fairness, né?
Então, quando eu tenho aqui o fairness, eu estou falando daquele sentimento de justiça. E isso, por muito tempo, foi muito escasso, ou quase inexistente no ambiente corporativo, como a Silvia trouxe aqui, né? Então, as mulheres, elas precisam se provar mais, os grupos minoritários, às vezes, não têm as mesmas oportunidades, e quando eu estou falando de senso de justiça, é justamente isso, é eu entender que as interações, elas são, sim, iguais para todos. As decisões, elas têm critérios justos, e que eu não preciso me preocupar, em ficar provando a todo momento, porque se eu fiz algo, que qualquer um faria ou que teve algum destaque, isso vai ser visto com justiça. Meritocracia, por exemplo, tá? Bom, visto isso, então, a gente entendeu quais são ali os princípios do SCARF. Antes da gente ir embora, eu queria deixar para vocês aqui algumas dicas do que nós, enquanto liderança, podemos fazer ativamente, né, em ações práticas para trabalhar esse modelo SCARF, onde não só quero proporcionar algo que seja uma experiência simples, mas que eu estou, de fato, ainda ativando o neurotransmissor desse meu colaborador para que ele tenha um estado mental desejável. Então, quando eu falo do status e eu estou falando da importância e do reconhecimento, estou trabalhando diretamente com a serotonina e com a dopamina, que são neurotransmissores que deixam as pessoas bem. Coisas simples que a gente pode fazer, por exemplo, é elogiar o trabalho de alguém. A gente teve uma reunião e nessa reunião eu vou elogiar publicamente o que aquela pessoa fez. Vou ajudar ela, vou promover o sentimento de valorização. Ela vai se sentir mais engajada, porque uma vez que eu fiz algo que foi reconhecido publicamente, aquela dopamina quer ser reconhecida novamente. Eu quero me destacar novamente, quero que falem o meu nome novamente. Não deu para falar numa reunião, mandaram um e-mail em público, nem que seja citando o nome da pessoa, uma publicação. Hoje a gente vê muito isso, né? Você faz uma publicação no Instagram, marcou alguém, a pessoa já fica feliz também. É uma forma de reconhecimento, é uma forma de você elevar e mostrar o trabalho dessa pessoa, né? Às vezes, convidar um colaborador que talvez ele não teria essa visibilidade, chamar ele para uma reunião estratégica ou para um evento, ou recompensá-lo, né? Olha, estamos dando o ingresso para você, e lá no terceiro encontro de gestão, evento importante, vai lá, a gente quer que você depois traga. Eu estou dando uma responsabilidade que é um reconhecimento. Agora, por um outro lado, se eu interrompo sempre uma pessoa, se ela vai dar uma ideia e eu diminuo essa pessoa nesse momento, ou se eu não escuto, não vejo o que ela faz, nisso eu estou minando a autoconfiança e o status que essa pessoa tem. Então, quando o colaborador ele percebe que a voz dele de fato tem impacto, ele vai querer ser reconhecido, ele vai estar engajado a fazer mais porque ele vai ter reconhecimento de novo. Então, quando a gente fala da certeza, né? Aquela clareza sobre o futuro, as expectativas de que o combinado não sai caro. Um dos pontos que a gente precisa trabalhar, e isso daria uma outra palestra, falar sobre gestão de mudanças. Qualquer mudança que eu faço, isso eu desestabilizo as pessoas, nem que seja uma simples mudança de cadeira, acredite. Isso tem impactos no nosso cérebro, em regiões associativas no nosso cérebro, tá? Então, quando a gente comunica, quando a gente traz todos para a mesma página, explica o que vai ser feito, qual é o próximo passo, qual que é a expectativa, o que pode acontecer de positivo, o que talvez possa acontecer de negativo, ter isso mapeado, planejar os próximos passos, isso deixa a pessoa tranquila, né, em saber que por mais que terão talvez até intercorrências, essa pessoa está junto nesse processo, tá? Definir metas claras que sejam alcançáveis, né? Explicar como que elas serão avaliadas, né? Muitas vezes a gente ou delega algo e fala, olha, faz aí, depois a gente vê, mas faz aí o quê? Se eu fizer, o que eu vou entregar? Como é que vai ser avaliado? Se eu tenho essa instabilidade, eu não consigo gerar ali uma certeza na pessoa, não gera serotonina, pelo contrário, vai ter um cortisol bem ativo, tá? Dar feedbacks, e como eu falei, tá? A falta de delegar de formas claras, isso vai gerar, sim, um prazo irreal, algo que não seja palpável, não verificar com essa pessoa se ela entendeu o que ela precisa e estar alinhado, isso vai gerar um desgaste, tá?
Num terceiro momento, como eu falei, nós temos a autonomia, então é permitir com que, de repente, o que for possível, lógico, tem coisa que não é possível, mas talvez, olha, temos tais projetos para fazer, como é que a gente vai priorizar? O que que a gente vai fazer? Qual que vai ser a estratégia? Né? Trazer para que o grupo decida junto, se tiver oportunidade de home office, escolher quais são os dias que vai fazer ou não, entrada, delimitar ali, olha, você pode entrar entre 7 e 10 horas, escolha desde que você vai cumprir a sua carga, né? Mas isso dá para a pessoa essa sensação também de liberdade, escutar, traga sugestão, nem que você pode trazer aqui quais são as ferramentas, quais são as inovações, hoje a gente tem IA, né? Vamos criar um agente, o que que a gente vai fazer, mas estar aberto a receber, né? E do outro lado, né, como eu até trouxe, o microgerenciamento, olha, faça isso, mas essa apresentação tem que ser mil- é, extremamente do jeito que eu quero que ela seja. Então você não tem o poder, você apenas executa. Maravilha. E aí nós temos aqui o senso de pertencimento, isso acho que a gente brasileiro acaba fazendo bem, que é envolver as pessoas ali num happy hour, em chamar para almoçar, em criar vínculos, abrir, e aí conscientemente abrir um espaço nas reuniões, eu sempre sugiro isso. Reunião não é só para ser sobre problema, mas a gente trazer para que cada um fale, para a gente desenvolver o grupo como um todo, isso também fortalece o pertencimento, estruturar uma jornada do colaborador, né, o employee experience, esses pontos de integração, isso gera conexão. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu cheguei assim em algumas empresas que não tinha notebook pronto, não tinha crachá, não tinha nada. Parecia que eu tinha ido de intrusa no lugar, né? E a visão que o colaborador tem da empresa é diferente também. Então, quando você prepara isso, e hoje em dia a gente faz, né, kits boas-vindas, onboarding, tem bexiguinha, tem tudo mais, parece bobo para quem olha e fala, é oba-oba, mas é no oba-oba que as pessoas sentem a atenção, que elas sentem esse afeto, né? Então, quando o colaborador ele se sente parte de um grupo, ele sente que ele pode confiar, e isso engaja ele de uma forma natural para que ele possa compartilhar e tenha a vida dele ali, né, na empresa, de certa forma mais agradável, vamos colocar assim. Daí trabalhando de novo, serotonina, dopamina. E por fim, o sentimento de justiça, né, que é ter critérios claros. Isso não significa que você vai promover todo mundo, nem cabe. As cadeiras elas são limitadas, mas eu preciso saber que essa pessoa ela foi escolhida por conta de tais critérios ou não foi por conta de tais critérios. A diferença salarial acontece por tais critérios. O processo seletivo de recrutamento interno tem que ter critério. Tudo que a gente faz, ele precisa ter uma justificativa para que a pessoa entenda que, né, todos têm oportunidade aqui. Se você está em um lugar trabalhando numa empresa que não tem oportunidade, que você se destaca, que você entrega, que você tem todos os critérios, tem tudo para, mas nunca chega o seu momento, né, uma hora você vai cansar. Ou você vai ficar sem performar, ou você vai sair dali. Então, cabe à gestão ter esse tato, tá? Então, quando o colaborador ele sente que tem justiça, ele acredita também mais no ambiente. Senão a gente acaba desistindo. É tipo jogar na Mega Sena. Ninguém mais. Ou você joga sabendo que não vai dar certo, você não joga, você já desistiu. Legal, então quais são as grandes vantagens de aplicar esse modelo SCARF? Você consegue de uma forma intencional, criar ações, criar interações para reduzir o estresse nas pessoas. Se você reduz o estresse, você tem menos chance de burnout, você tem menos turnover, você tem um time mais alinhado, você tem pessoas que querem performar, que jogam pró. Você, inclusive, trabalha QNR1, né? Quem é de RH que sabe que hoje em dia os riscos psicossociais estão mapeados e a gente precisa trabalhar intencionalmente para criar um ambiente que favoreça a segurança psicológica. A gente promove conexões, então você tem pessoas mais engajadas, clareza, e comunicação, você tem abertura, porque não interessa você saber quais são as vírgulas ou quais são as ferramentas de comunicação se você tem um time que não está apto a se comunicar, se você não consegue culturalmente ter uma confiança para se comunicar, tá? Justiça e equidade, quando a gente fala hoje em dia, equidade, igualdade e inclusão
é mais do que necessário. Mas sabe a história da mulher de César? Não basta você ter, você precisa aparecer. Se a sua empresa tem uma política e aí você vai perguntar para os colaboradores e eles falam que não parece, simplesmente não tem. É exatamente isso que acontece. Não adianta você falar, precisa aparecer, tá? E autonomia e empoderamento. Então, para encerrar, queria deixar essa reflexão, né, que liderar é reconhecer que cada colaborador é uma rede viva de bilhões de neurônios, né, onde o corpo e a mente se entrelaçam. Né? Então, o convite é que você possa ir além da gestão superficial e não estou dizendo essa questão de quando a gente olha, né, dos modelos de gestão, como eu posso ir além, buscar até entender perfil, mas o que eu digo por superficial é o olhar só para fora e esquecer que tem um corpo acontecendo dentro, tem uma fisiologia acontecendo dentro, né? Então, que vocês possam buscar esse conhecimento mais profundo sobre o que realmente engaja os seres humanos, e isso a neurociência pode ajudá-los muito bem.